Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor esteja convosco. Que você venha ter um dia de paz, prosperidade, de bênçãos e vitória sobre a sua vida e sobre a sua família. Hoje eu quero estar falando algo muito importante, como sempre. É mais um vídeo que nós estamos fazendo para falar das verdades de Deus, das verdades bíblicas, do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, ensinando. E com certeza estamos aprendendo muito com isso. Agradeço a Deus por esse dia maravilhoso que o Senhor nos tem preparado, agradecendo sempre a Deus pelas provas, pelas bênçãos, lutas, pelas vitórias. Esse é o motivo de estarmos sempre felizes e sempre agradecidos a Deus. Hoje eu quero falar sobre voluntariedade, bênção de Deus. Nós vamos para o Evangelho de 2 Mateus, capítulo 16, versículos 24 ao 28, que nos diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Bênção de Deus. Então nós vemos que a obra de Deus, para fazer a obra de Deus, exige uma renúncia da nossa pessoa, da nossa vida e com certeza uma renúncia total do nosso eu, né? Então nós vemos que Jesus acrescenta o mandamento da negação de si mesmo. A chamada ao discipulado exige o abandono completo do desejo natural, conforto, fama e poder. Então nós vemos que não está sendo isso, né? As pessoas querendo fama. Num dos últimos vídeos eu falei sobre fama, glamour e mundo. Então hoje as pessoas, esses pregadores, esses cantores famosos, esses pastores, essas pastoras poderosas, eles querem fama, eles querem aparecer na mídia, querem que o seu nome seja reconhecido pelo planeta inteiro. Então nós vemos que toda e total certeza que eles não têm Deus, não provém de Deus, mesmo falando em nome de Deus, eles não têm Deus em sua vida, porque o mais importante para eles é se aparecer. É como se estivesse numa festa para ganhar um prêmio, digamos assim, o Oscar, né? Ali no tapete vermelho, os holofotes virados todos para eles, eles aparecendo na mídia, nas melhores revistas do mundo. Então, a intenção deles é aparecer. E segundo como a Bíblia fala, são falsos pastores, cantores e por aí vai afora. Então nós vemos em Mateus 10:38 que nos diz assim: E quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então nós vemos que essas pessoas, o próprio Senhor aqui nos confirma, nos dá um respaldo tão glorioso que essas pessoas não são dignas do Senhor Jesus. Então nós aqui temos base bíblica, estamos seguros, andando não em um campo minado, mas andando nas veredas do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Esta é a segurança que nós temos, a palavra de Deus, de que estes tais, mais uma vez é afirmado que não tem Deus, mesmo falando em nome de Deus, não negam-se a si. Porque se você trazer alguém para cantar ou pregar, eles vão querer estar no conforto. Se falar para eles que, olha, vocês têm que evangelizar, eles não vêm. Então quer dizer, são famosos, né? São os poderosos que com certeza, se não renunciar à sua vida, o destino deles é lago de fogo. Então nós vemos que tomar a cruz, isso significa obedecer e identificar-se com Jesus mesmo até a morte, e não simplesmente suportar alguma obrigação específica imposta pelo Senhor. É o que diz a palavra de Deus. Então eles não negam-se a si mesmo. Por quê? Porque eles não veem necessidade disso. Então nós aprendemos no decorrer da nossa caminhada, do nosso ministério, que hoje em dia é totalmente ao contrário. Pouquíssimas pessoas têm o amor
para fazer a obra de Deus. Muitas pessoas, poucas têm. 2 Timóteo 3,12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Agora vemos se eles são perseguidos pelos inimigos. Não são. O que eles vão afirmar que quando eles vê que eles falam que muitos irmãos perseguem eles. Não perseguem, entendeu? Vão falar que tem inveja, que tem ciúmes, que tem isso, que tem aquilo. Não. Isso é negar que eles não têm Deus, não são perseguidos. Vamos ver se eles foram realmente presos pela obra de Deus, se eles foram encarcerados, como diz a palavra de Deus ali. Vamos ver se eles estão pregando em lugares perigosos, cantando em lugares perigosos. Então nós vemos que para eles uma alma não tem valor, não tem importância, a deles tem importância. Então eles não renunciam à sua vida, eles querem viver no conforto, não que eu esteja negando isso, né? Nós temos que viver bem sim, mas renunciar este conforto por amor a outras pessoas, evangelizar, falar do amor do Senhor. Muitas pessoas não sabem nem o que é evangelismo, né? Eles acham que é o oba-oba, entregar apenas um folheto e falar que Jesus ama. Não, eles não têm conhecimento disso, eles não sabem o que é evangelizar, sofrer por amor a Cristo, como diz a palavra em 1 Pedro, que é grato sofrermos ao Senhor, como diz em Romanos 8:17, que nós somos herdeiros e co-herdeiros nos sofrimentos de Cristo. O próprio Senhor falou: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então o próprio Senhor está dando-nos a segurança que nós vamos vencer essas aflições, essas perseguições, as tribulações, lutas, como diz em Romanos 5, né, que a perseguição, a aprovação, a tribulação, ela produz perseverança. Isso quer dizer o quê? Paciência, e a paciência, né, é experiência. Então nós vamos para 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 ao 17, que diz assim, que toda a Escritura é apta e inspirada para correção, para repreensão, exortação, para o treinamento, discipulado, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós vemos os proprietários de igreja, donos de igrejas, né, com as suas escrituras em seus próprios nomes, que eles não são perseguidos. Por quê? Porque eles querem ficar dentro da igreja. Eles acham que eles cuidam das pessoas. Não, eles não pregam a verdade, eles não pregam renúncia, não pregam a soteriologia, a armatiologia, que é a doutrina do pecado. Eles não ensinam, eles não falam sobre quem é Satanás, demônios, o lago de fogo, o juízo final, o apocalipse. Eles não estão preocupados com isso. Por quê? Porque eles querem pregar bênçãos sem o acento circunflexo. Eles acham que o mais importante para eles é as pessoas dar dinheiro para sustentar eles. Então, eles têm que estar disponível 24 horas por dia, de preferência de madrugada. Temos que ligar para a casa deles, para quê? Para que eles possam orar. Com certeza vão desligar celulares, vão desligar telefones, e eles não atendem. Por quê? Porque eles vão falar que é hora de descanso. E a própria palavra fala que o nosso descanso não é aqui. Então nós vemos que realmente não tem Deus. Mateus 10, 17 ao 23 nos diz assim: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E porque não sois vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai é que ele fala. Aleluias. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim,
né, será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sei quem veio o Filho do Homem. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Aleluias! Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Aleluias! Mas tudo isso vos farão, glórias a Deus, aleluias, por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, aleluias, não teriam pecado, mas agora não tens desculpa do vosso pecado. Glórias a Deus, meus amados irmãos. João capítulo 15. Então nós vemos que, podemos até falar para eles se eles são perseguidos. Eles não são perseguidos, né? Então quer dizer, então nós vemos que esses famosos não são perseguidos, e os que querem ser famosos também não são perseguidos, né? Então você vê que eles não têm Deus. 1 Pedro capítulo 2, porque isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual se injuriaram, não injuriava, e quando padecia nos ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os vossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos, aleluias, viver a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Aleluias. É bênção de Deus, meus amados irmãos. 1 Pedro capítulo 4. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de que sedes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Oh, glória a Deus! Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Porquanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhe as suas almas, como o fiel Criador faz o bem. Então quer dizer, amados irmãos, está tão claro aqui na epístola de 1 Pedro que nós vamos padecer, entendeu? E muitos pregam ao contrário. Então nós temos que ensinar que a doutrina do sofrimento é grato a Deus, nos aproxima de Deus, nos afasta do mundo, nos afasta das garras de Satanás, teremos mais intimidade com o Senhor. Então muitos que estão pregando aí bênçãos e bênçãos e bênçãos e vitórias, é completamente ao contrário da palavra de Deus, né? Muitos querem fama, muitos querem ter algo realmente, digamos assim, querem estar completamente bem, mas na hora que pedimos para fazer a obra de Deus, não fazem, entendeu? Então nós vemos que realmente essas pessoas não têm Deus, não conhecem o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, crentes pagãos, né? Para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo Jesus. Olha só, 1 Pedro 5, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o que Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Amados de Deus, então não há como negar
que os que são perseguidos sofrerão aqui na terra por amor a Cristo Jesus. Os que querem viver piamente sofrerão perseguições. Então, os que vivem piamente, honestamente, um evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, aqueles que cantam a verdade de Cristo Jesus, aqueles que pregam a verdade de Cristo Jesus sem enganar o povo, né? Como teologia da prosperidade, como confissão positiva, isto é contra a vontade de Deus, porque Deus não pregou isso usando os seus profetas, Jesus não pregou isso, o apóstolo Paulo não pregou isto, pregou renúncia. Para quê? Para que nos aproximássemos de Deus. Aquele que não renuncia a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Então o evangelho de Cristo Jesus é tudo ao contrário do que estão pregando hoje aí. Mas que nesta manhã maravilhosa você seja cheio do Espírito Santo, que você possa crer, né, que estamos aqui por amor a Cristo Jesus, para renunciar à nossa própria vida, para vivermos o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Porque se Jesus sofreu, se Jesus padeceu, se Jesus foi vituperado, é necessário que passamos por tudo isso, porque quando o arrebatamento da igreja acontecer, mesmo estando mortos em Cristo Jesus, seremos ressuscitados primeiro e seremos transformados num corpo incorruptível de glória. Te desejo um bom dia na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.